Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês este suplá. Usei aqui o Barroco Max Color e o fio Encanto. Esse trabalho aqui eu fiz baseado no suplá Mirra, que é a criação da Julie de Valderez, do Instagram Sândalo e Cedro. Também tem o suplá Folha, que já tem vários vídeos, que eu usei essa base aqui. Eu assisti o vídeo da Nanda, do crochê da Nanda, então vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo para vocês. E aqui esse bico eu fiz inspirado no bico que a Rosângela fez, a Rosângela do Requinte Decor.atelier. Então, ela fez o suplá doçura, que é o que eu tenho aqui no canal, com esse bico. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também. E ela fez esse biquinho aqui de acabamento. Então, eu fiz baseado no trabalho dela também. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os Instagram para vocês irem lá também e seguir as nossas artesãs. Agora eu vou passar aqui para vocês a lista de materiais, o que eu usei nesse suplá e nesse aqui também. Eu vou passar a numeração das cores. Aqui eu usei o branco, que é o Barroco Max Color, cor 8001, o fio 100% algodão. Se você quiser fazer com outro fio, você também pode fazer, no fio 4 também, porém, você tem que fazer mais carreiras aqui em ponto alto, para que fique um tamanho bom para suplar. Nessa base aqui, nessa parte branca, eu usei 50 gramas do Barroco Max Color fio 6. Ele é 100% algodão. Então, aqui eu usei 50 gramas. Esse amarelo é a cor 1114, também é o Barroco Max Color. Usei 19 gramas, então vai depender também muito da tensão do seu ponto. Pode ser 19, 20 gramas, é uma média aí para vocês saberem mais ou menos a quantidade que você vai precisar. Se quiser fazer tudo da mesma cor, também pode fazer tudo da mesma cor. Então, aqui no amarelo, eu usei 19 gramas. Aqui no lilás, eu usei 22 gramas do fio lilás, que é a cor 6006. E a última carreira que eu fiz com o fio azul, cor 2012, usei 28 gramas. Então, a cada bico desse aqui, ele vai aumentando um pouquinho aqui, ó, os pontos altos, por isso que aumenta, dá uma diferença um pouquinho aí na quantidade de fios para fazer o bico. Aqui o fio Encanto, eu usei 28 gramas. Então, eu usei aqui o fio dourado, nessa peça, a cor 7577, 28 gramas. Aqui nesse outro, que foi o primeiro que eu fiz, a base que eu mudei um pouquinho, aqui eu tenho uma carreira em ponto baixo, mas a quantidade de fios que eu usei é mais ou menos também essa quantidade que eu passei. Então, usei o branco, o amarelo, esse rosa aqui é a cor 3526 e esse verde é a cor 2204. Todos eles são Barroco Max Color. E o fio Encanto, aqui no fio prata, é a cor 8473. Ficou assim. Vou passar aqui para vocês a medida que ficou também. Então, o meu suplá com essa quantidade de carreiras, sem contar aqui esse cabinho da folhinha. Então, dessa parte até aqui nessa outra ponta, ficou com 42 centímetros. E dessa parte aqui, ó, medindo a parte que ficou mais larga aqui, ficou com 36 centímetros. Então, se você quer maior, você pode fazer uma carreira mais aqui em ponto alto, ou também pode fazer mais uma carreira com outra cor ou a mesma cor aqui para fazer esse leque aqui mais um bico. Então, é bem fácil para você aumentar ou diminuir essa peça. Aqui eu fiz essas duas peças aqui, uma com o fio prata e uma com o fio dourado, para vocês terem uma base aí de como que fica com essa cor de acabamento. Eu gostei das duas, então fica bem bonito com esse fio. Aqui eu usei uma etiqueta que combinasse com essa cor. Essa aqui é da Arte Laser, etiquetas eu vou deixar para vocês aqui também na descrição do vídeo. E essa aqui eu usei
uma douradinha da mesma cor aqui, combinando com o fio Encanto, que é da JP7 Etiquetas. Também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Aqui na videoaula eu vou fazer com vocês com essas cores aqui. Então, eu vou usar o branco, o amarelo, o lilás e o azul. E esse detalhe aqui eu vou fazer com o fio prata, que é o que eu tenho mais aqui sobrando. Então, vou usar essas cores, mas você pode fazer a combinação aí de sua preferência. Eu vou usar essas cores aqui. Essas 4 cores. Vamos precisar da tesoura, agulha 3,5 para crochê e agulha de tapeceiro para fazer os acabamentos. E eu uso a cola jeans quando eu vou fazer o nozinho, quando eu arremato ali o fio da peça. Então, eu uso a cola jeans para que fique bem feitinho o meu acabamento. Eu vou iniciar aqui fazendo o anel mágico. Deixo um pedaço de fio sobrando. Esse fio que está vindo do novelo, eu passo aqui por cima. E seguro desta forma. Vou puxar aqui o fio, vou inserir a agulha por baixo e depois eu pego outro aqui por cima. Trago aqui, dou uma girada, busco o fio e faço aqui um pontinho, que é a minha primeira correntinha. Agora, eu vou subir aqui mais 3 correntinhas. Tenho aqui o meu primeiro ponto alto duplo. Então, aqui eu vou trabalhar 6 pontos altos duplos. Já tenho o primeiro, que são essas 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Agora, eu dou 2 laçadas na agulha. Aqui eu seguro para ficar melhor e não escapar esse fio. Volto aqui dentro do anel mágico. E vou fazer o ponto alto duplo. Busco o fio. E vou tirando agora de 2 em 2 alcinhas. Busco o fio, tiro 2 alcinhas da agulha. Busco o fio, tiro 2 alcinhas. Busco o fio e tiro as 2 últimas. Tenho ponto alto duplo. Dou 2 laçadas. Volto aqui no anel mágico e faço ponto alto duplo. Tiro 2 alcinhas, 2 e 2. Vou fazer assim até ficar com 6 pontos altos duplos aqui no anel mágico. Então, aqui eu já tenho 5, 6 pontos altos duplos. Contando com essas correntinhas iniciais, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois que eu fiz os 6 pontos altos duplos, eu faço 6 correntinhas. Uma correntinha, 2, 3, 4, 5, 6. Faço um ponto alto duplo, então, eu dou 2 laçadas novamente, seguro o fio, volto aqui no anel mágico, faço ponto alto duplo. Faço 6 correntinhas novamente. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora, aqui eu faço 6 pontos altos duplos, para ficar com a mesma quantidade de pontos que eu tenho aqui do outro lado. 2 laçadas, venho aqui dentro do anel mágico e faço ponto alto duplo. Faço assim até completar aqui os meus 6 pontos altos duplos. Aqui eu já terminei meus 6 pontos altos duplos. O anel mágico que eu não vou fechar muito ainda, só vou puxar um pouquinho para ficar mais pertinho. Depois eu vou fechar melhor ali, eu puxo melhor o fio. Aqui eu preciso de 3 correntinhas para finalizar a carreira. Então, eu faço uma correntinha e um meio ponto alto, que é o equivalente a minhas 3 correntinhas. Então, eu fiz uma correntinha, eu dou a laçada para fazer o meio ponto alto. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 correntinhas onde eu iniciei. Eu venho aqui na quarta, busco o fio, alongo aqui um pouquinho e tiro essas 3 alcinhas de uma vez. Ficando assim. Aqui dentro, eu começo fazendo um ponto baixo.
uma correntinha para ser o meu primeiro ponto alto. E aqui nesse mesmo espaço eu faço mais 2 pontos altos. Então, esse meu leque aqui vai ficar com 3 pontos altos, contando com essa correntinha ali que eu fiz e o ponto baixo. Então, eu tenho 3 pontinhos aqui. Quando estiver concluindo a minha carreira, eu faço os outros 3 pontos aqui dentro e finalizo da mesma forma que eu fiz aqui. Agora, aqui onde eu tenho 6 pontos altos duplos, eu faço 6 pontos altos. Agora, é só ponto alto normal, só uma laçada, busca o fio, tiro 2 e 2, tenho ponto alto. Nessa mesma direção aqui, ó, das correntinhas iniciais. Depois, eu vou no próximo ponto e faço ponto alto. Vou fazer assim, ó, em todos os pontos. Trabalhei aqui em todos os pontos, então aqui eu tenho 9 pontos altos, contando com esses 3 que eu iniciei. E mais os 6 pontos sobre pontos. Agora, aqui onde eu tenho essas 6 correntinhas, eu faço 10 pontos altos aqui dentro. Então, venho aqui dentro desta alcinha e faço 10 pontos altos. Faço 5 pontos, eu puxo aqui um pouquinho para ajustar. E continuo até completar os 10 pontos. Fiz aqui os 10 pontos, então, você sempre, quando termina, você confere certinho aí para ver se vai tá certa a contagem de pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Onde eu tenho esse ponto alto duplo, eu faço um ponto alto, bem em cima aqui do ponto. Aqui nessa alcinha de 6 correntinhas, eu faço 10 pontos altos, igual eu fiz aqui. Fiz os 10 pontos altos, cheguei aqui onde eu tenho 6 pontos altos duplos da carreira anterior, eu faço ponto sobre ponto. Ponto alto em cada ponto alto da carreira anterior. Trabalho aqui nos 6 pontos altos duplos da carreira anterior, fazendo 6 pontos altos aqui. Depois que eu fiz os 6 pontos altos, agora eu venho aqui dentro desse leque e preciso fazer aqui os 3 pontos altos para ficar igual ali do outro lado. Então, venho aqui dentro, faço 3 pontos altos. Desta forma aqui. Agora, para finalizar a minha carreira, eu faço uma correntinha e um meio ponto alto. Então, eu faço uma correntinha, dou a laçada. Aqui onde eu tenho ponto baixo e uma correntinha, eu venho na correntinha. Busco o fio. Alongo aqui um pouquinho. E faço o meio ponto alto. Passo aqui tudo de uma vez. Para iniciar, eu vou iniciar sempre dessa mesma forma aqui. Eu faço o ponto baixo, que eu não aperto muito esse pontinho, eu deixo ele mais soltinho, ó. Então, eu busco o fio, faço um ponto baixo e uma correntinha. Aqui você pode fazer com 2 correntinhas se o seu ponto é um pouco mais soltinho. Faço mais 2 pontos altos. Ficando assim. Agora, vamos fazer ponto sobre ponto até chegar nessa parte aqui onde eu tenho os 10 pontos altos. Dou a laçada, aqui nesse primeiro pontinho eu faço um ponto alto. Então, é aqui onde eu tenho ponto baixo, uma correntinha que eu finalizei a carreira, eu venho nesse mesmo espacinho. E faço ponto alto. Vou no próximo ponto. E trabalho ponto sobre ponto, aqui, ó, em todos os pontos que eu tenho nessa direção aqui.
Aqui eu trabalhei ponto sobre ponto, então eu tenho 12 pontos altos, contando com esses 3 pontos que eu iniciei. Cheguei aqui onde eu tenho os 10 pontos altos. No primeiro ponto, eu faço um ponto alto. Bem nesse primeiro pontinho aqui. No próximo, eu faço 2 pontos altos juntos, que é o meu aumento da carreira. No mesmo pontinho, eu faço 2 juntos. No próximo, eu faço um ponto alto. No próximo, 2 pontos juntos. No próximo, um ponto alto. E no próximo, 2 pontos juntos. Eu vou trabalhar dessa forma em todos esses pontos. Então, faço um ponto sozinho, 2 juntos, um sozinho, 2 juntos, um sozinho, 2 juntos. E sigo assim aqui nessa curva aqui do meu suplá. Aqui onde eu tenho o início aqui do anel mágico, eu já posso puxar para fechar melhor aqui. Fica dessa forma. Então, aqui eu vou fazer o meu e volto quando a gente chegar nessa parte aqui. Aqui eu já terminei a parte dos aumentos, então eu tenho 10 aumentos. Eu fiz 10 vezes aqui, ó, esses 2 pontos juntos. Intercalando um sozinho e 2 juntos. Deu 10 certinho. Cheguei aqui no último ponto desse bloco de 10 pontos, eu tenho um ponto alto sozinho. Depois, eu sigo ponto sobre ponto. Então, os aumentos serão somente nessa parte ali dos 10 pontos altos. Aqui eu continuo com ponto alto em cima de cada ponto alto. Quando chega aqui para fazer o final da carreira, eu faço os 3 pontos altos. Então, vou fazer aqui o meu e já volto. Já fiz meus 3 pontos altos, faço uma correntinha e um meio ponto alto, aqui onde eu tenho esse ponto baixo e uma correntinha, bem na correntinha. Eu sempre pego a alcinha da frente, levo a agulha lá para o lado avesso, busco o fio e faço o meio ponto alto. Vou iniciar a carreira da mesma forma que nas carreiras anteriores. Um ponto baixo, uma correntinha e mais 2 pontos altos aqui dentro desse espacinho. Depois, eu sigo ponto sobre ponto, sempre cuidando para você trabalhar nesse primeiro pontinho aqui, onde eu tenho ponto baixo e uma correntinha. Eu tenho que fazer aqui o meu ponto alto. Vou no próximo ponto, faço ponto sobre ponto. Vou fazer ponto sobre ponto até chegar aqui nesse primeiro aumento, ó. Então, aqui é somente um ponto alto para cada ponto da carreira anterior. Agora, eu cheguei aqui onde eu tenho esses 2 pontos altos juntos. No primeiro ponto, eu faço um ponto alto. E no próximo ponto, que é o ponto aqui do aumento, eu faço 2 pontos juntos. Então, eu sempre vou fazer esse aumento no segundo ponto alto do meu aumento da carreira anterior. Aqui, quando eu fizer outra carreira, eu vou fazer o aumento nesse ponto aqui, ó, nesse segundo ponto, onde eu tenho esses 2 juntos. Agora, eu faço 2 pontos altos sozinhos, um ponto em cada ponto. E cheguei aqui, ó, no segundo ponto do aumento da carreira anterior. Então, aqui eu tenho esses 2 pontos juntos. Sempre no segundo pontinho, eu faço 2 juntos. Eu vou continuar aqui com 10 aumentos nessa curva. Então, sempre tem que cuidar para você não pular nenhum pontinho. Sempre tem aqui 2 pontos altos sozinhos, entre um aumento e o outro, que eu faço 2 pontos juntos. 2 sozinhos e 2 juntos. Até completar aqui a minha curvinha. Sempre no segundo ponto, faço aqui o aumento, ó. E eu faço assim até terminar aqui, ó. O último vai ser bem aqui nesse pontinho, ó. Onde eu tenho esses 2, eu faço o aumento aqui, 2 pontos juntos.
Depois sigo ponto sobre ponto, aqui 3 pontos altos e fecho da mesma forma que nas outras carreiras. Então, vai ser só repetição aqui, o que vai mudar essa quantidade de pontos entre um aumento e o outro. Então, nessa carreira eu tenho um aumento, nessa carreira eu tenho um ponto entre um aumento e o outro. Nesta carreira eu tenho 2 pontos entre um aumento e o outro. E eu vou seguir dessa forma por 5 carreiras. Então, eu estou aqui na terceira que eu estou fazendo com vocês, essa daqui. Na próxima, eu vou trabalhar ponto sobre ponto aqui desse lado. Chego aqui no aumento, eu faço o aumento, depois eu tenho 1, 2, 3 sozinhos. Aumento, 1, 2, 3 sozinhos. E na próxima eu tenho 4. Então, eu tenho um aumento, que é 2 pontos juntos, e 1, 2, 3, 4 pontos altos. 2 juntos, 1, 2, 3, 4 pontos altos. E sigo dessa forma até fazer as 5 carreiras. E aqui o acabamento final e início de carreira vai ser da mesma forma que eu já fiz ali com vocês. Então, vou fazer as minhas 5 carreiras, vou terminar as minhas ali e volto pra gente continuar nessa carreira que eu vou fazer em ponto baixo. Então, eu tenho uma carreira aqui em ponto baixo. Eu fiz essa carreira em ponto baixo para que aqui fique bem redondinho essa peça aqui. O primeiro que eu fiz sem a carreira de ponto baixo, ficou um pouco marcado onde eu tenho os aumentos. Então, essa carreira é só ponto sobre ponto. Fiz ponto baixo em cada ponto alto, não fiz aumento nessa carreira, somente ponto sobre ponto. Aqui eu já terminei minhas 5 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5. Nessa parte aqui onde eu tenho essa curvinha. Tô contando com essa aqui, que é o miolinho, eu tenho 6 carreiras. Agora, nós vamos fazer aqui carreira em ponto baixo, então, eu terminei da mesma forma que as outras carreiras, uma correntinha e um meio ponto alto. E agora, eu vou fazer aqui, ó, ponto baixo sobre cada ponto da carreira anterior. Então, em cada pontinho eu vou fazer um ponto baixo. Mesmo aqui no aumento, ó, eu não vou fazer aumento. Ele vai ficar bem retinho, sem fazer os aumentos aqui. Então, eu terminei aqui a minha carreira. Eu venho aqui dentro da alcinha e faço 3 pontos baixos. Então, agora, eu faço 3 pontos baixos aqui nesse mesmo espacinho. Quando eu estiver concluindo a minha carreira, eu tenho que fazer aqui os 3 pontos baixos para depois eu arrematar o fio. Aqui onde eu tenho esse ponto, eu faço ponto baixo. Vou no próximo e faço um ponto baixo e sigo dessa forma, ponto sobre ponto. Vou fazer assim, ó, por toda a volta, sem nenhum aumento agora nessa carreira, somente ponto sobre ponto da carreira anterior. Ponto baixo, eu só vou inserir a agulha aqui no ponto, busco o fio e tiro essas 2 alcinhas. Desta forma. Aqui, então, eu já trabalhei toda a volta, fazendo ponto sobre ponto. Cheguei aqui nesse espacinho, eu fiz os 3 pontos baixos. Então, depois que eu terminei aqui, ó, fiz esse ponto baixo e aqui fiz mais 3 pontos baixos. Agora, eu vou cortar o fio, deixo um pedaço para fazer o acabamento. Se você for continuar com a mesma cor, você não precisa aqui arrematar o fio. Então, eu vou fazer porque eu vou fazer a troca de cor. Puxei o fio depois que eu fiz o ponto baixo. Agora, eu venho aqui com a minha agulha de tapeçaria. E aqui eu tenho esses 3 pontos baixos onde eu iniciei a carreira. Eu venho no segundo. Então, aqui eu tenho o primeiro, eu pulo, venho no segundo. Pego a agulha e coloco lá de trás e trago aqui pro lado direito. Puxo o fio aqui pra frente. E agora, eu volto aqui, ó, no mesmo ponto, onde eu terminei a carreira. Pego nessas 2 alcinhas do ponto, ó. E venho aqui nesse pontinho que tá escondido aqui, ó. Vou puxar aqui pra vocês verem. Eu vou vir nesse ponto baixo, que é o primeiro. Então, eu pego no último
e coloco a agulha aqui no primeiro ponto da carreira, levo para o lado avesso. Que eu vou puxar esse fio e vou ajustando aqui, ó. Pra ficar tudo do mesmo tamanho essas correntinhas. Então, aqui vai ficar desta forma. Aqui do lado avesso, a gente esconde esse fio atrás dos pontinhos e depois faz o acabamento. Então, eu escondo aqui atrás de alguns pontos. Depois que eu escondo, eu vou distorcer esse fio. Eu já vou fazer esse arremate aqui, porque depois os outros vocês fazem igual eu vou fazer esse aqui. Distorci o meu fio. Agora, aqui eu passo uma dessas alcinhas atrás de outro pontinho. E agora, eu coloco cola, eu coloco um pingo de cola aqui, pra eu fazer o nozinho. Então, antes de fazer o nozinho, eu coloco a cola. E depois que eu faço de 2 a 3 nozinhos. Se você quiser, você também pode esconder esse restante de fio. Depois ali a gente corta esse excesso. E aqui no meio a gente vai fazer da mesma forma o acabamento. Então, essa parte aqui ficou com 50 gramas. Usei apenas 50 gramas do fio branco. Se você for fazer somente aqui a peça sem esse acabamento com o fio encanto, você vai precisar de 119, 120 gramas de fio. Então, ele ficou com 147 depois que eu fiz esse acabamento aqui com o fio encanto. Então, se você não for usar o fio encanto, você vai precisar de 120 gramas em média aí do barbante número 6. Agora, nós vamos fazer, então, os leques com o fio amarelo, ou a cor aí de sua preferência. Eu vou iniciar aqui a minha carreira bem nessa direção aqui, ó, onde eu tenho esse ponto baixo. Vou pular esses pontos aqui desse leque e vou começar bem ali nesse ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo falso, que é uma laçada. Ou você pode fazer o ponto baixo conforme você já faz nos seus trabalhos. E venho aqui, ó, nesse ponto. Pego nas duas alcinhas, aqui eu estou segurando o fio para não escapar. Busco o fio e tiro essas duas alcinhas. Agora, aqui eu vou fazer 5 correntinhas. Então, aqui eu seguro esse fio para não escapar. E vou fazer aqui 5 correntinhas. Então, essa parte aqui, comecei aqui, ó, com 5 correntinhas. Depois, 2, 5, 2, 5 e 2. Se precisar fazer mais correntinha, para não ficar repuxado aqui, você pode fazer com mais correntinhas. Então, o meu eu vou fazer dessa forma. Fiz as 5 correntinhas, eu pulo 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Venho no próximo, faço um ponto baixo. Depois, eu faço 2 correntinhas. Pulo um ponto baixo. 5 correntinhas novamente. Pulo 3 pontos baixos e vou no próximo e faço um ponto baixo. 2 correntinhas, pulo um ponto. 5 correntinhas, eu pulo 3 pontos. Sigo dessa forma até completar a carreira. Então, aqui em todos os pontos, eu pulei a mesma quantidade aqui, ó, em toda a volta aqui da minha peça. Até chegar aqui no finalzinho, eu pulei a mesma quantidade de pontos em todas as alcinhas de 5. Eu pulei 3 pontos e na alcinha de 2 eu pulei um pontinho. Se por acaso você chegar aqui no finalzinho e faltou um pontinho, você pode pular um pontinho a mais aqui nessa parte, ó. Ou pode pular também um pontinho a menos, ou se faltou muito ponto, você pode estar adaptando aí
Em alguns desses leques, você pula um ponto a mais ou um ponto a menos para dar certo ali no finalzinho. Mas se você fez essa mesma quantidade de carreiras, vai dar certinho aqui quando chega no finalzinho. Então, vou fazer o meu e volto quando estiver aqui concluindo a carreira. Chegando aqui no finalzinho, fiz aqui o ponto baixo, as duas correntinhas e o ponto baixo. Agora, aqui eu faço 6 correntinhas, somente nessa alcinha aqui da curvinha, para não ficar repuxado. Então, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pulo aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E faço o ponto baixo. Então, aqui ficou desta forma. E termino aqui com a alcinha de 2 correntinhas. Faço as duas. Aqui nesse ponto baixo, onde eu iniciei, eu finalizo aqui com ponto baixíssimo. Puxo tudo de uma vez. Agora que eu já vou escondendo esse fio quando eu vou trabalhar esse leque. Faço um ponto baixo aqui dentro desta alcinha. E uma correntinha. É o meu primeiro ponto alto da carreira. Aqui dentro de cada alcinha, eu vou trabalhar aqui 7 pontos altos. Então, eu já tenho o primeiro, dou a laçada e faço o segundo. Eu vou fazer o meu com 7 pontos, mas se você precisa fazer mais pontos, para não ficar repuxado aqui, você pode fazer com mais pontos. Eu vou trabalhar aqui 7 pontos altos em cada alcinha das 5 correntinhas. Então, aqui eu tenho 2, 4, 6, 7. Fiz os 7 pontos altos, sem correntinha de separação, eu venho nesta alcinha de 2 correntinhas e faço um ponto baixo. Busco o fio, tiro as 2 alcinhas aqui da agulha. Vou na próxima alcinha de 5 correntinhas e faço 7 pontos altos novamente. Em todas as alcinhas, eu vou fazer aqui os 7 pontos altos, somente ali na curvinha, nessa última alcinha aqui, que eu faço um pontinho a mais, para não ficar repuxado. Então, aqui eu tenho 3, 6, 7. No próximo espacinho de 2 correntinhas, eu faço um ponto baixo. Então, aqui o meu fica retinho com 7 pontos, mas se precisar aumentar ou diminuir aqui, você pode aumentar ou diminuir esses pontos. Sigo dessa forma por toda a volta. Aqui também a mesma quantidade de pontos, só vai mudar aqui nessa parte. Aqui eu já completei a minha carreira. Somente aqui nessa curvinha eu fiz 8 pontos altos aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já fiz ali o ponto baixo na próxima alcinha. Agora, vamos cortar o fio. Vou puxar esse fio. Fiz o ponto baixo, agora eu puxo o fio. Venho novamente com a agulha de tapeçaria e vamos fazer aqui o nosso arremate. Pulo esse primeiro ponto, que é o ponto baixo e uma correntinha, e venho nesse segundo ponto. Pego nas 2 alcinhas, trago aqui para frente, depois eu volto aqui nesse ponto baixo, pego nessas 2 alcinhas, e aqui nesse ponto baixo e uma correntinha, na correntinha, eu coloco a agulha e levo lá pro lado avesso. E puxo. E aqui eu vou ajustar esse pontinho, para ficar tudo do mesmo tamanho, essas correntinhas. Aqui depois eu escondo e vou fazer o arremate da mesma forma que eu fiz ali com o outro fio. Então, eu escondo aqui um pouco o fio. Se você quiser colocar a cola e já fazer um nozinho, cola jeans, você também pode fazer e cortar o excesso do fio. Agora, nós vamos fazer com a outra cor.
Aqui uma coisa também que eu faço é esse acabamento aqui, ó. Já faço antes de eu terminar aqui a peça, porque fica mais fácil do que eu fazer depois que eu faço todos esses leques. Então, fica mais fácil de pegar aqui. Vou fazer nessa parte aqui com vocês, que é com o fio prata. Então, esse aqui eu deixo um pedaço de fio sobrando, que é o que vai ficar do lado avesso da minha peça. Vou começar em qualquer pontinho. Eu pego aqui, ó, nas duas alcinhas do ponto e levo a minha agulha para o lado avesso. Aqui eu seguro esse fio para não escapar, porque ele escorrega fácil. Eu vou dar a laçada aqui, ó, e vou puxar esse fio aqui pro lado direito da minha peça, aqui pra frente do trabalho. Vou no próximo ponto, aqui eu ainda fico segurando esse fiozinho, porque ele não pode escapar, não pode ficar curtinho, senão não consigo fazer o acabamento depois, o arremate aqui dos fios. Vou puxar o fio novamente, eu dou a laçada, trago aqui pra frente. Vou no próximo ponto. Esse pontinho aqui, ó, não pode fazer muito apertado, senão vai ficar repuxado aqui o meio do nosso trabalho. Então, você tem que ir fazendo um pouquinho mais solto, ou você pode usar aqui uma agulha número 4. Se você trabalhou a base com agulha 3,5, você pode fazer com agulha 4. Para o ponto ficar um pouquinho mais solto. Então, vou fazendo dessa forma, um pontinho para cada ponto baixo da minha base. Então, esse aqui é o acabamento, é com um ponto baixíssimo em cada ponto. Então, o lado direito fica assim, e aqui eu tenho do lado avesso, fica dessa forma. Eu vou seguir dessa forma, ó, em todos os pontinhos e volto pra gente fazer o acabamento ali. Então, aqui não tem aumento, é só ponto sobre ponto, quando chega aqui também ponto sobre ponto, até concluir a carreira. Aqui eu já estou concluindo a minha carreira, preciso fazer o último pontinho bem aqui nesse pontinho. Então, ali eu iniciei e aqui eu vou fazer o último ponto para depois eu fazer o arremate. Busco o fio, faço meu último pontinho. Vou cortar o fio, deixo um pedaço aqui sobrando para fazer o acabamento. Agora, eu puxo esse fio aqui pro lado direito, ó. Coloco aqui na agulha. E agora, nesse primeiro pontinho, eu pego nas duas alcinhas do ponto. Aqui ele vai soltar um pouquinho, porque ainda não está amarrado, mas depois a gente ajusta ali. Puxei aqui o fio aqui, volto nesse último ponto que eu fiz. E coloco a agulha bem aqui no meio e levo lá para o lado avesso. E agora, eu vou ajustar esses pontinhos para ficar tudo do mesmo tamanho. E do lado avesso, eu coloco a cola novamente. Então, eu faço dessa forma. Outra cola, eu não sei se dá certo, porque eu nunca usei, eu só uso a cola jeans. E aqui com a cola jeans, eu faço apenas um nozinho e é garantido, porque eu já precisei desmanchar algumas peças para usar o fio e eu tive que cortar, ele não desmancha. Então, ele não tem perigo de soltar, porque eu vou fazer o nó aqui e ele vai ficar colado ali. Eu tenho a cola. Ajusto bem o pontinho. E antes de lavar, aqui eu tenho que esperar 72 horas, conforme indicado no rótulo da cola. Se você quiser, aqui você ainda pode esconder esse fio, então você coloca na agulha novamente. Esconde o fio e coloca mais um pinguinho de cola. Então, você vai escondendo atrás desse fiozinho aqui, ó. Vai levando o fio. Depois, você coloca o pingo da cola e corta o excesso. Peraí. Aí. Aqui, você vai escondendo esse fio. Ó, ele fica bem escondidinho.
Depois você coloca um pingo de cola ali, espera secar e corta o excesso de fio. Então, fica dessa forma aqui o acabamento. Agora, eu vou trabalhar com a outra cor. Se você quiser fazer esse acabamento aqui, ó, você também já pode fazer esse acabamento. Eu faço depois que eu terminar essa cor lilás, senão fica ruim para pegar nessa alcinha de trás se eu faço esse acabamento antes. Então, vou fazer primeiro essa carreira, depois eu faço esse acabamento aqui junto com vocês. Então, agora nós vamos trabalhar com a cor lilás. Vou escolher qualquer um dos leques e vou começar aqui com o ponto baixo falso novamente. Deixo um pedaço aqui sobrando, dou uma laçada. E agora eu pulo um ponto e venho no segundo do leque. Pego aqui nessas duas alcinhas, na de trás e do pontinho ali atrás. Busco o fio, faço um ponto baixo. Agora, aqui eu vou fazer 6 correntinhas. Então, aqui eu seguro para não escapar o fio. Faço uma correntinha, 2, 3, 4, 5, 6. Vou pular aqui 1, 2, 3 pontos e venho aqui nesse próximo ponto. Faço um ponto baixo. Então, aqui eu pego, se você não consegue pegar nas duas alcinhas, você pode pegar só nesta alcinha. Eu pego nesta alcinha e na outra ali, ó, bem atrás do pontinho, para ficar bem firminho aqui o meu ponto, não ficar aberto. Então, eu pego nas duas alcinhas, ó. E faço ponto baixo, ficando desta forma. Então, eu pulo primeiro e não trabalho no último ponto do leque. Faço 2 correntinhas, pulo primeiro, venho no segundo, faço um ponto baixo. 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venho no penúltimo ponto, pulei 3 pontos, né? Faço ponto baixo. 2 correntinhas, pulo um ponto, vou no segundo, faço um ponto baixo. Eu vou seguir com esta sequência até completar a carreira. Quando chega aqui, eu faço 7 correntinhas. Então, somente aqui que eu faço correntinha mais porque fica nessa pontinha, se eu fizer a mesma quantidade aqui nessa curvinha, vai ficar repuxado. Mas se você precisar aumentar essas correntinhas, você pode fazer conforme a tensão do seu ponto. Não tem problema você aumentar essa quantidade de pontos. Vou fazer o meu e volto pra gente dar continuidade ali quando eu estiver concluindo essa carreira. Aqui eu já estou terminando a carreira, então aqui nessa pontinha eu fiz aqui 7 correntinhas. 2 correntinhas, depois 6 novamente, só aqui que eu mudei a quantidade. Fiz 2 correntinhas, finalizo com ponto baixíssimo, aqui nesse ponto baixo onde eu iniciei a carreira. Eu já vou deixar o fio ali para esconder depois. Então, faço baixíssimo. E agora, aqui dentro desta alcinha, eu faço ponto baixo. E uma correntinha para ser o meu primeiro ponto alto. Agora, aqui nesta carreira, nós vamos fazer 9 pontos altos aqui dentro desta alcinha. Então, já tenho ali o primeiro, aqui o segundo, e continuo desta forma, até completar aqui 9 pontos altos. Fiz os 9 pontos altos, agora eu faço ponto baixo nesta alcinha aqui de 2 correntinhas. Vou na próxima alcinha e faço 9 pontos altos. E sigo dessa forma até completar a minha carreira. Em todas essas alcinhas, eu faço 9 pontos altos. Somente ali na ponta da folha que eu vou aumentar ali a quantidade de pontos. 3, 6, 7, 8 e 9. Ponto baixo aqui nesta alcinha de 2 correntinhas, vai ficando desta forma. Somente aqui que eu vou fazer
com 10 pontos altos, mas você pode fazer com 11 pontos também, se ficar repuxado. Então, vou fazer nessas alcinhas eu faço 9 em todas, 9 pontos altos. Quando chega aqui nesse bico, eu faço 10 pontos altos. Depois, eu finalizo a minha carreira aqui com ponto baixo e faço o arremate da mesma forma que eu fiz com o fio amarelo. Então, se ficar dúvida, você pode voltar o vídeo para ver como que finaliza, como que faz o arremate aqui nessa volta que eu fiz com o fio amarelo. Então, vou terminar o meu e vou fazer o arremate. Depois eu volto pra gente fazer esse acabamento aqui com o fio encanto. Se você não vai fazer o acabamento com o fio encanto, você pode fazer somente aqui nesta carreira e também no último leque que a gente vai fazer. Aqui eu já terminei a minha carreira com o fio lilás, vou fazer o acabamento no fio amarelo ali, para ficar mais fácil de trabalhar aqui esse acabamento. Então, eu venho aqui com o fio prata. Em qualquer um dos leques, eu vou pegar num pontinho aqui, ó, do meio, para ficar mais fácil para fazer o acabamento depois. Então, eu pego aqui nas 2 alcinhas, vou deixar sobrando o fio. Então, deixo lá do lado avesso, segurando aqui, ó. E vou trazer esse fio aqui pra frente. Vou no próximo ponto, pego nas 2 alcinhas, vou laçar o fio, trago aqui pra frente. Vou no próximo ponto, busco o fio, trago aqui pra frente. Aqui também você tem que cuidar para não fazer o ponto muito apertado. Então, aqui, ó, esse pontinho, esse primeiro, depois a gente vai arrumar, ajustar quando faz o nozinho ali. Cheguei nessa parte aqui do ponto baixo. Então, eu vou fazer um ponto baixíssimo, só que eu vou alongar um pouco aqui, ó. Eu venho bem aqui embaixo, onde eu fiz o ponto baixo da carreira anterior. Busco o fio. E eu vou alongar aqui, depois que eu passo aqui por dentro. Fiz um baixíssimo. Vou no próximo ponto, que é aqui do leque. Sempre pegando aqui nas 2 alcinhas, busco o fio, faço um baixíssimo. No próximo ponto, baixíssimo. Eu faço assim em todos os pontos aqui do leque. Cheguei aqui onde eu tenho o ponto baixo, eu venho bem aqui nesse espaço, busco o fio, faço um baixíssimo. E sigo dessa forma por toda a volta. Quando chega aqui no baixo, esse ponto baixo, eu busco o fio, alongo aqui um pouco e passo aqui por dentro do pontinho. Então, ele vai ficando desta forma. Lado direito, que o lado avesso fica assim. Sigo dessa forma até completar a carreira. Quando chegar aqui, eu volto pra gente fazer o arremate com o fio encanto. Aqui eu estou concluindo, eu vou fazer o meu último pontinho aqui nesse ponto. Então, meu último baixíssimo. Busco o fio. Agora, eu vou cortar o fio e vou puxar aqui todo o fio pro lado direito da minha peça. Pego a minha agulha de tapeçaria. Aqui onde eu tenho esse primeiro ponto, onde eu iniciei, eu vou segurar esse fiozinho para não escapar. Eu pego aqui, ó, nessas 2 alcinhas. Vem aqui por baixo do ponto. E vou passar esse fio aqui por dentro. Volto ali no último ponto da carreira. Vou colocar a agulha bem aqui no meio e vou levar lá pro lado avesso. E agora, eu vou puxar esses 2 fiozinhos para ajustar os pontinhos. Não puxo muito para não ficar repuxado, até ficar do mesmo tamanho ali todos os pontinhos.
E aqui do lado avesso, eu coloco a cola da mesma forma que eu fiz ali o outro arremate ali com o fio encanto. Faço um nozinho, deixo secar, para depois eu cortar. Então, agora eu vou fazer essa última carreira de leque aqui, para depois eu fazer os outros acabamentos. Então, nós vamos fazer esse acabamento da mesma forma que eu fiz aqui, nessas duas carreiras. E depois a gente tem esse outro acabamento aqui para finalizar a peça. Então, agora nós vamos trabalhar com o fio azul. Pego aqui em qualquer um dos leques. E vou iniciar aqui com o ponto baixo falso. Dou a laçada, sempre pulando aqui o primeiro ponto. Então, aqui você tem que cuidar para não confundir, como ele fica deitadinho assim, ó. Às vezes, a gente confunde essa correntinha aqui como ponto, mas aqui você tem que contar os pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu pego nesse segundo ponto. Vou dar aqui a minha laçada para fazer o ponto baixo e venho aqui, ó, no segundo ponto. E faço um ponto baixo. Aqui eu seguro para não escapar e vou fazer aqui as correntinhas. Agora, aqui, eu vou fazer 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pulo 1, 2, 3, 4, 5 e venho aqui no penúltimo ponto e faço um ponto baixo. Agora, aqui nessa carreira, eu vou fazer 3 correntinhas, para não ficar repuxado aqui o leque. Se der com 2 correntinhas, você pode continuar conforme as carreiras anteriores. Eu fiz 3. Pulo o primeiro ponto, venho no segundo. Pego na alcinha de trás, faço um ponto baixo. 7 correntinhas. Vou no penúltimo ponto, faço um ponto baixo. 3 correntinhas. Pulo um ponto, vou no segundo e faço ponto baixo. Eu vou seguir dessa forma até eu completar a minha carreira. Somente aqui que eu vou fazer com 9 correntinhas para não ficar repuxado. Então, quando chegar aqui, eu vou fazer aqui no segundo ponto o ponto baixo, depois eu faço 9 correntinhas e depois o ponto baixo. E aqui eu sigo com 3 correntinhas de separação entre os leques. Então, o meu eu vou fazer desta forma. Então, aqui vai ser uma repetição das carreiras anteriores, só que vai aumentar a quantidade de correntinhas e de pontos. Eu vou fazer o meu e vou concluir a carreira e volto para depois a gente fazer esse último biquinho aqui. Então, quando eu faço esse biquinho, eu já faço esse cabinho aqui da folha, ó. Já faço junto. Quando eu faço essa carreira, eu já faço aqui. Se você vai fazer sem o acabamento com fio encanto, você já pode fazer esse cabinho da folha aqui nesta carreira. Eu fiz nessa direção aqui, ó. Bem nesse leque, nessa direção aqui do meio da minha folha. Então, eu vou fazer o meu. Nessa próxima carreira, que é com o fio azul, que eu estou fazendo aqui essas alcinhas de 7 correntinhas, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos altos. Em cada leque, eu tenho 10 pontos altos. Aqui o ponto baixo da mesma forma. Somente aqui nessa ponta que eu tenho 12 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui, ó, eu tenho 12 pontos altos. Nos demais leques, eu tenho 10 pontos. Mas você pode fazer conforme a tensão do seu ponto. Se precisa de mais pontos, você pode colocar mais pontos. Você tem que cuidar para não ficar repuxando. Então, eu vou finalizar o meu. Então, essa carreira aqui eu finalizo da mesma forma que eu fiz as outras. Quando chega aqui, ó, faço as 3 correntinhas. E aqui um ponto baixíssimo. Daí, já vou dentro do leque e faço os 10 pontos altos. Ponto baixo, 10 pontos altos. Ponto baixo, 10 pontos altos. Quando chega aqui, eu faço os 12 pontos. Depois, eu faço o arremate e trabalho também
faço o acabamento com o fio encanto e volto, então, aqui na última carreira de acabamento aqui do bico. Já trabalhei aqui as minhas 3 carreiras aqui no acabamento, no bico, e também já fiz aqui o acabamento com o fio encanto. Se você quiser deixar assim também, ó, e fica bem bonito também. Mas aqui no meu eu fiz mais uma carreira aqui com ponto baixo e ponto picô e fiz o cabinho aqui da folha. Se você quiser fazer o cabinho da folha, quando chega bem nessa direção aqui desse leque, eu faço o cabinho. Então, eu vou continuar aqui com o fio encanto. Aqui, se você quiser fazer mais ponto picô, você pode fazer também. Eu dei aqui espaços de 4 pontos baixos entre um e o outro, mas você pode estar fazendo mais pontinhos também, ou fazer outro tipo de acabamento. Então, eu vou começar aqui perto, para depois a gente já fazer o cabinho ali da folha. Vou começar aqui nesse leque, ó. Eu vou pegar somente na alcinha de trás. Eu vou começar aqui nesse penúltimo pontinho, para ficar mais fácil de eu fazer o acabamento depois. Eu vou dar a laçada aqui para fazer o ponto baixo. E aqui nesse penúltimo ponto, na alcinha de trás, eu faço um ponto baixo. Eu vou segurar esse fio para não escapar. Faço aqui o ponto baixo. Agora, esse último ponto e o primeiro ali do outro, eu faço os 2 pontos baixos fechados juntos. Esse aqui do meio, ó, a gente pula porque é o ponto baixo daqui do meio. Então, eu só trabalho nesse ponto e já vou para o próximo. Então, eu pego esses 2 pontos e fecho junto. Começo o primeiro, pulo esse pontinho do meio e vou no primeiro ponto do próximo leque. Busco o fio. Tiro as 3 alcinhas de uma vez, tenho aqui os 2 pontos baixos fechados juntos. Trabalho 2 pontos baixos, vou no próximo ponto, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Agora, eu faço um ponto picô, faço com 2 correntinhas. Uma correntinha, 2. Volto aqui nesse último ponto baixo, pego nessas 2 alcinhas e faço um ponto baixo para fechar o ponto picô. Trabalho aqui 4 pontos baixos, um ponto para cada ponto, pegando sempre na alcinha de trás. Um ponto, 2, 3 e 4. E aqui, ó, vai sobrar esses 3 pontos. Então, aqui eu trabalhei nos 3 pontos, 4 e depois 3. Aqui eu faço o ponto picô novamente com 2 correntinhas. 1, 2. Fecho aqui com ponto baixo, o ponto picô. Depois, trabalho 2 pontos baixos. Faço um ponto. 2 pontos. E agora, o próximo, que é o último ponto desse leque, eu fecho com o primeiro do próximo leque. Então, eu pego aqui o ponto, começo, busco o fio e deixo em espera. Vou no próximo ponto, sempre pulando esse do meio. Fecho os 2 pontos baixos juntos. Ficando desta forma, em todos eles vamos trabalhar assim. Aqui onde eu tenho esses 12 pontos, eu fiz aqui no meu diferente, eu fiz com 3 pontos picôs. Então, pulei 3 pontos baixos entre um ponto picô e o outro. Quando chegar nessa parte, eu faço com vocês. Agora, eu cheguei aqui nesse leque que vamos fazer o cabinho da nossa folha. Então, eu trabalho os 2 pontos baixos. E faço o ponto picô. 2 correntinhas e um ponto baixo. Aqui, se você fez com mais pontos, você pode pular um ponto a mais aqui, entre um ponto picô e o outro. Então, ao invés de 4, você vai fazer com 5, conforme aí
você tem os pontos. O importante é que fique 3 desse lado e 3 ali do outro. Esses 3 é os 2 fechados juntos, depois 2 normal. Fiz aqui o ponto picô, vou no próximo ponto e faço um ponto baixo, ficando assim. Vou no próximo ponto, faço um ponto baixo. E agora eu vou fazer o cabinho aqui da folha. Eu vou subir aqui 14 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Fiz aqui as 14 correntinhas. Agora, eu vou fazer ponto alto duplo. Então, eu vou dar 2 laçadas, seguro o fio e aqui eu vou contar uma correntinha, 2, 3, 4. Aqui na quinta, eu faço o ponto alto duplo. Busco o fio, tiro 2 alcinhas, 2 e 2. Dou 2 laçadas, vou no próximo ponto, faço um ponto alto duplo. Duas laçadas, vou no próximo ponto e faço ponto alto duplo. Então, aqui eu tenho 4 pontos altos duplos, contando com as correntinhas iniciais. Agora, eu vou fazer ponto alto no próximo ponto. Então, é só uma laçada, venho no próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo ponto, eu vou fazer aqui 2 pontos altos, no mesmo espaço, para a folhinha poder fazer a curvinha, o cabinho da folha. Então, fiz 2 pontos juntos, e no próximo eu faço um ponto alto. Então, aqui, ó, quando você faz esses 2 pontos juntos, ela faz essa curvinha aqui. No próximo ponto, eu faço meio ponto alto. Dou a laçada, venho aqui no ponto, busco o fio e tiro essas alcinhas tudo de uma vez. No próximo ponto, faço meio ponto alto novamente. Busco o fio, tiro tudo de uma vez. E agora, aqui, ó, nesses 2 pontinhos, nas 2 últimas correntinhas, eu faço ponto baixo. Busco o fio, ponto baixo, vou no próximo ponto e faço ponto baixo. Agora, eu volto aqui no próximo ponto e faço um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. E aqui eu tenho os 3 pontos novamente que sobra aqui no finalzinho. Faço o ponto picô de 2 correntinhas. Ponto baixo, 2 pontos baixos. E agora, os 2 pontos fechados juntos. Pego o primeiro, pulo esse ponto baixo, que é o ponto do meio, e vou no próximo ponto nessa direção aqui do leque. Fecho os 2 pontos juntos. 2 pontos baixos, o ponto picô. Depois, 4 pontos baixos, para depois fazer o outro ponto picô. Duas correntinhas e ponto baixo. Eu vou seguir dessa forma até completar a carreira. Aqui os 2 pontos baixos sozinhos, 2 pontos fechados juntos. Eu volto aqui nesse pontinho, aqui, ó, nesse leque, pra gente fazer junto. Então, aqui, depois que você faz esse cabinho, a gente ajeita os pontinhos aqui. Vai ficar assim. Aqui onde eu tenho esses 2 pontos juntos, onde vai fazer a curvinha para dobrar aqui o cabinho da folha. Se você não quiser fazer o cabinho, você pode fazer os pontos dessa mesma forma. Então, nos demais, a gente vai repetir essa quantidade de pontos. Só vai mudar aqui quando chegar nessa pontinha aqui. Cheguei aqui nessa parte que eu tenho mais pontos altos aqui no leque.
eu trabalhei da mesma forma que eu fiz ali nos outros. Então, eu fechei esses 2 pontos juntos, fiz 2 pontos baixos e o ponto picô. A diferença agora é que eu vou trabalhar aqui 3 pontos baixos. E vou fazer aqui um ponto picô, 2 correntinhas e o ponto baixo para fechar o ponto picô. Depois, eu trabalho 3 pontos baixos novamente. E faço o ponto picô. Depois, eu trabalho os 2 pontos. E aqui eu fecho 2 pontos baixos juntos. Então, somente aqui que eu tenho esses 3 pontos picôs aqui, porque eu tenho esses 12 pontos altos. Nos demais, eu vou continuar desta forma que eu fiz aqui. Fecho os 2 pontos juntos, ali eu já fechei. Trabalho 2 pontos baixos, ponto picô, 4 pontos baixos, ponto picô, 2 pontos baixos, depois fecho 2 pontos juntos. E sigo dessa forma até completar a minha carreira. Já estou terminando aqui a minha carreira, então eu fiz o ponto picô, 4 pontos baixos e o ponto picô. E agora aqui eu faço o ponto baixo. E vou cortar o fio. Puxo aqui pro lado direito. Aqui onde eu tenho esses pontinhos, eu iniciei aqui, ó, fazendo ponto baixo. Então, eu vou puxar esse fiozinho e seguro lá pro lado avesso. Vou pular esse ponto e venho nesse ponto aqui, ó, bem nessa direção onde eu tenho esses 2 pontos fechados juntos. Pego nas 2 alcinhas, trago o fio aqui pro lado direito, volto nesse último pontinho, pegando aqui nessas 2 alcinhas do ponto, e coloco a agulha bem nesse primeiro pontinho, ó, bem aqui no meio. E levo lá pro lado avesso. E ajusto aqui para ficar bem certinho esses pontinhos, ó. Agora, aqui eu coloco a cola jeans, faço o nozinho, espero secar, depois eu corto o excesso do fio. E fica, então, dessa forma o nosso suplá. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos pelo carinho e pela atenção, e até o nosso próximo vídeo.